Voltamos com a transmissão do 110 anos em live do nosso IMPA. E agora eu quero chamar lá os nossos moderadores das redes sociais, que estão lá batalhando desde cedo por nós. Vamos chamar então os nossos moderadores. Alô pessoal, como é que tá indo as coisas aí? Oi, Pastor Flávio! Oi! Estamos aqui fazendo a moderação do chat da live. Estamos muito felizes em poder ajudar. Qualquer dúvida, pode chamar a gente nesse WhatsApp que está aí na tela. E venha fazer par com o IMPA! Tchau! Essa daí foram as nossas moderadoras que estão lá respondendo a sua mensagem lá do Facebook, no YouTube e também no Instagram também. Inclusive, eu vou ler agora aqui um comentário. Se você está nos assistindo agora, deixa aí um comentário que nós vamos ler ao vivo para você. Enquanto você está escrevendo, eu quero mandar um alô para a Igreja Presbiteriana de Santíssimo. A Igreja de Santíssimo que todo ano está lá nos apoiando na festa do IMPA e nós sempre mandamos aquele alô. Já virou uma coisa que se tornou um memorial na festa, eu mandar um alô para a Igreja de Santíssimo. Então vai aí o meu alô para a Igreja Presbiteriana de Santíssimo e obrigado pelo apoio de vocês. Vamos então ler aqui a mensagem dos nossos irmãos que estão nas redes sociais, colocando lá nossa mensagem para ser falada ao vivo aqui para você. Cláudia, você tem alguma mensagem interessante aí, Cláudia? Me ajuda aí. Miriam Farias, dizendo que Deus tem nos abençoado. A alegria tem que se abrir para ajudar. Olha só, temos mais algum aí? Pode falar. Nosso amigo Samuel Moreira Gomes, graça e paz. Deus é bom demais o tempo todo. IPB Olaria. Olha aí a igreja de Olaria. No alô também para a igreja de Olaria que está ligadinha aí na nossa programação. Mais alguém, Cláudio? Pode falar. Miriam Farias, agradecendo pela participação. Olha aí, mais alguém? Deixa eu ver aqui. Elias Chaves, agradecendo aí pela nossa live, por esse dia aí abençoado. Um abraço aí, Elias Chaves. Olha aí, nós temos agora pelo Facebook uma média de 24 pessoas nos assistindo agora ao vivo. E agora então eu quero mandar um alô para os nossos parceiros, que são eles: Colégio Cruzeiro, Recode, Prefeitura do Rio de Janeiro, Grupo de Escoteiros 148 GA, a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB Cosmos, IPB Gávea, Garagem 64, APECOM e a Developing Minds Foundation. É isso? Development Isso Minds Foundation. Tá pensando o quê? Flávio também é cultura, sabe que estou pensando que eu não sei falar inglês? Alguma coisa eu sei, só não pode fugir muito dessa regra, porque senão realmente fica complicado. Mas vai então o nosso alô para você que é parceiro do IMPA e que todo ano está aí nos apoiando nessa importante missão de apoio à criança e ao adolescente. E agora nós vamos mais uma vez ouvir a palavra do Senhor, agora com o reverendo Jeremias Pereira. Vamos então agora sermos edificados pela palavra. Olá, gente boa! Celebramos com gratidão ao Senhor o aniversário do Instituto Presbiteriano Álvaro Reis de Assistência à Criança e ao Adolescente, o IMPA. E louvamos ao Senhor pelo trabalho tão lindo e tão maravilhoso que esse instituto tem realizado a partir daí do Rio de Janeiro. Deus seja louvado e bendito. Vamos agradecer ao Senhor e em seguida vamos abrir a eterna palavra de Deus. Senhor, te agradecemos porque temos o privilégio de participar e de celebrar mais um aniversário dessa instituição que tem feito muito bem a muita gente. Louvado seja o Senhor e por muitos anos. Bendito seja o teu nome. Permite que agora, quando abrimos a tua palavra, o Espírito Santo possa falar ao coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 50, de 14 em diante. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai.
vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus escravos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que o Senhor Jesus, nosso Salvador, acrescente iluminação da sua palavra ao meu coração e ao seu coração. Amém? A história de José está nos relembrada aqui em poucos versículos, uma história que começa no capítulo 37 e segue até o capítulo 50. Em rápidos flashes, os irmãos José teve aquele sonho que ele se destacava entre os irmãos. Era o sonho em que o molho de feno de José ficava em pé e o dos irmãos se ajoelhavam. O outro é que o sol, a lua e as estrelas se ajoelharam diante dele. Os irmãos, ele era jovem, 17 anos, usavam uma blusa floral, davam um ciúme terrível, menino. E aí, então, eles disseram: o que ele acha? Que ele vai reinar sobre nós? E os irmãos planejaram mal contra ele. E fizeram mal contra ele. E o pai o mandou para conversar com os irmãos. E os irmãos disseram assim: vamos matar esse moleque. Mas um deles disse: mata não, vamos jogar ele nesse fosso. Pensava libertá-lo. Eles o fizeram assim. Aí vinha passando uma caravana dos midianitas que ia para o Egito, e eles venderam José. José chegou à casa de Potifar, chegou ao Egito, foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, e aí tem o caso da mulher de Potifar que partiu para cima dele, ele não aceitou ir para a cama com aquela dona, foi alvo da compaixão de Deus, que impediu que Potifar o matasse. Potifar o jogou na prisão, onde depois chegou o copeiro e também o padeiro do rei. Lembram-se? Eles sonharam. José interpretou o sonho. O copeiro restaurado, o padeiro morto. José pediu ao copeiro: lembra-se de mim, eu fui jogado aqui injustamente, mas Deus tem outros planos, José. O copeiro se esqueceu dele. 2 anos. E 2 anos depois o faraó sonhou aquele sonho que todo ministro da economia do Brasil, vez por outra, menciona: o ano das vacas gordas, os 7 anos das magras, das espigas mirradas e das espigas gordas. Como as magras, em ambos os casos, devoraram as gordas. O faraó sonhou, o copeiro lembrou, chamou José. O José interpretou o sonho, deu um conselho ao faraó: faraó, levanta um homem, cabeça, que organize a administração desse país, que põe-se em ordem e que no tempo da fartura economize, para que no tempo da fome rompa avante. O faraó disse: eis, achei o homem. É você mesmo, José. Ninguém deu contra, vai dar contra o faraó? Que isso, menino? E aí então ele mudou de nome. Zafanete Paneia. Deus ouve, Deus vê e Deus fala. Esse significa o nome novo de José. Os anos se passaram, José tinha saído de perto dos irmãos, 17 anos, 30 anos de idade, ele chegou a ser o segundo homem mais importante. Aos 37 anos, fartura, aí começou a fome, menino. A fome começou. José, 38 anos,
Os irmãos deles vieram, não reconheceram. São passados muitos anos e José os reconheceu. Você conhece a história, que depois José se revelou aos irmãos, mandou buscar seu pai. Os irmãos já eram idosos, os irmãos já tinham filhos, já tinham netos, mas o pecado não é o tempo que apaga o pecado. A única coisa que apaga o pecado é o arrependimento. E a única coisa que sara coração em pecado é o perdão e o perdão de Deus. Esse parágrafo é um momento em que os irmãos caem em profundo arrependimento. O pai de José, o Jacó, foi sepultado em Canaã. José voltou para o Egito e agora então os irmãos mandam falar com José. E aqui José nos dá uma lição, que é a lição do Evangelho, e a lição que precisa ter no nosso coração nesse dia do aniversário, em que aprendemos com a história do ímpar. O título que vou dar essa mensagem é: abra espaço para a generosidade. Aprendemos com José, José que é tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então temos 4 lições preciosas nesse parágrafo bíblico. Primeiro, deixe de ser centrado em si mesmo. Quem torna a si mesmo o centro de todas as situações não abre mão, não abre espaço para generosidade. Os irmãos disseram: olha, vai ser o caso de José retribuir todo o mal que lhe fizemos. Todo o mal que lhe fizemos. Nossa tendência é nos defender. Agora que o poder está nas mãos de José, agora que o pai não está aqui, os irmãos pensaram: agora José vai pegar a espada e se levantar contra nós. Sempre nós apresentamos razões pelas quais nós devemos nos defender e devemos vingar o mal que fomos alvo, a iniquidade que sofremos. É assim, a ira, os sentimentos ruins, tudo isso fica guardado dentro da pessoa por anos, por dias, meses e anos. Mas é a graça de Deus que leva a pessoa a reconhecer que ele não pode ser o centro da história. Quando você é centrado em si mesmo, você vai dar o troco. Quando você é centrado em si mesmo, você não abre a mão para abençoar, para servir e para ajudar, nem para perdoar. Mas quando Deus convence você que você não deve ser o centro da vida, que o centro da vida deve ser Ele, então seu coração abranda, seu coração se quebranta, seu coração é mudado. Nesse dia do aniversário do ímpar, quero convidar que você tire você do centro da história, tire você do centro do trono, tire você como se você fosse a pessoa mais importante de tudo e você pare de alinhavar as coisas que você tem razão para vingar e para dar o troco. Pede a Deus que Ele te dê um coração transformado. Abra um espaço para generosidade na sua vida. Então, saia do trono do seu coração e deixe o lugar para que o verdadeiro rei assente-se no trono da sua vida e no centro da sua vida. Amém? Segunda verdade, reconheça a mão de Deus em sua história. José diz aqui o versículo que nós poderíamos dizer que é o Romanos 8, 28 do Velho Testamento. Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Todas as coisas, Deus trabalha conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Veja que sua vida não é obra de acaso, José. Sua vida tem um plano e tem um propósito. Veja, José não está negando o mal que lhe fizeram. Não, José está reconhecendo uma das doutrinas mais lindas e mais profundas
de toda a Bíblia, a doutrina da soberania e da providência divina. Ela nos faz vencer o medo, nos faz vencer as dores, os sofreres, tirar os olhos das pessoas e das circunstâncias. José reconhece que tudo que aconteceu com ele passou primeiro pelas mãos do Pai Celestial. É o Deus vivo, aquele que criou os grandes luminares, aquele que criou o céu e a terra, aquele que parou o sol, aquele que curou o cego de nascença, aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa salvação. Amém. Abra mão, abra um espaço dentro de sua vida para a generosidade. Primeiro, não olhe só para você, não fique olhando para as suas lutas, para as suas dores, para o que você não conquistou ou para o que você conquistou. Segundo, veja a sua vida como uma vida em que Deus não jogou fora detalhes, Deus não jogou situações fora. Tudo que lhe aconteceu, tudo, creia, Deus estava trabalhando para você chegar até onde chegou hoje. Vós intentaste o mal. Não é difícil viver nesse mundo sem ter pessoas que avançam contra você e avançam contra a sua vida. Mas o Deus maravilhoso permitiu que você chegasse até aqui. Então diga assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Abra um espaço para a generosidade aí dentro do seu coração. Primeiro, saia do centro. Não fique com as coisas suas segura, presa. Minha. Não seja um avarento. Não seja um ególatra. Não seja você o seu próprio Deus. Segundo, reconheça a mão de Deus na sua história. Deus é Deus que guia. Salmo 139. Todos os meus dias, pensado, medido, planejado pelo Deus vivo e verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Abra um espaço para a generosidade. Terceira verdade nesse texto, celebre a bondade de Deus na sua história. Não é só reconhecer a mão de Deus, mas lembrar que tudo veio do caráter bom do Deus vivo e verdadeiro. Tudo. José não está entendendo nos dias das lágrimas, nos dias do esquecimento, nos dias do sofrimento, longe do pai e da mãe. Mas José, você tem que ir para o Egito, o plano é maior, José. Você tem que aprender a língua, você tem que aprender a cultura, você tem que viver no Egito para saber lidar com esse povo, José. Deus o ama, e como Deus o ama, Deus vai usar a sua vida para abençoar milhares e milhares, José. Mas não é com José só, é com você também. Celebre a bondade de Deus na sua vida. Deus não errou a família que você nasceu, Deus não errou o nome que você tem, Deus não errou a cidade que você vive, Deus não errou ao dar a você esses e aqueles dons e talentos, e Deus nem errou ao permitir certas dores difíceis e dolorosas na sua vida. Às vezes, as pessoas dizem assim, quando o sofrimento é grande, você não pode perguntar o porquê, você tem que perguntar o para quê. Às vezes Deus responde o porquê, às vezes Deus responde o para quê, às vezes Deus nem responde o porquê, nem o para quê. Isso só será revelado na manifestação do Cordeiro de Deus. Mas você tem mais bênção de alegria para contar do que sofrimento. Há um belo hino que meus pais cantaram, que nós cantamos e que a igreja canta, porque hino não envelhece. Conte as bênçãos, conte quantas são recebidas das divinas mãos, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Relembre a bondade de Deus na sua história.
Relembre a bondade de Deus em Cristo Jesus. Não impôs condições, sem limitações. O Senhor Jesus espontaneamente se deu naquela cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qualquer bênção terrena, ela um dia você não terá mais. Qualquer bênção terrena, um dia você não desfrutará mais. Por quê? Porque um dia o Senhor o chamará e você vai comparecer diante do tribunal de Deus. Não tem para ninguém. Isso é para todo ser humano. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso, esse é o apelo do Espírito Santo. Filho meu, dá-me o teu coração. E esse é o apelo do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A generosidade e a bondade de Deus move o nosso coração para que dentro de nós mesmos haja um espaço maravilhoso para expressarmos generosidade. Abra um espaço para a generosidade. Primeiro, deixe de ser centrado em si mesmo. Segundo, reconheça a mão de Deus em sua história. Terceiro, celebre a bondade de Deus em sua vida. Quarto, demonstre bondade de modo inesperado. Demonstre generosidade de modo que surpreenda. Veja você, os irmãos de José mandaram umas pessoas na frente que se ajoelharam e humilharam e pediram perdão a José. José continua sendo o homem mais importante daquele tempo, ainda chamado Zafanete-Paneia, o segundo maior do Egito. Daqui a pouco, entra seus irmãos, idosos, pastores, roupa simples. Entra eles e se ajoelham diante de José e dizem assim: somos os teus escravos. Quando eles dizem isso, está dizendo todas as 12 tribos, todos os seus descendentes, agora eles se rendem a José dizendo: somos seus escravos. E José surpreende os seus irmãos. E José é como nosso Senhor Jesus Cristo, um tipo de Jesus. É ele que surpreende a mulher apanhada em flagrante adultério. Quem não pecou, jogue a pedra. Todos reconheceram que cada um tinha pecado por pensamento, por obra, por cobiça. Enquanto o Senhor Jesus escrevia, ninguém sabe o que ele escrevia. E depois foi retirando um por um, só o barulho das pedras caindo. E aí, então o nosso Senhor se levanta, encontra a moça e disse: e aí, ninguém, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou. Ninguém. Ela disse: ninguém, mestre. E o Senhor Jesus disse: nem eu te acuso. Vai e não peques mais. A generosidade de Deus nos dá uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de encontrar o amor e o perdão de Deus, encontrado o poder da cruz e da ressurreição de Jesus, andar no discipulado de Cristo. José surpreendeu os seus irmãos. Esse é o caráter de Deus e esse é o caráter que Deus põe na nossa vida pela ação do Espírito Santo. Deus surpreendeu Agar no deserto, dando-lhe um poço, restaurando sua vida. Deus surpreendeu a viúva ao mandar Eliseu à sua casa e a multiplicação do azeite. O Senhor Jesus surpreende o leproso quando ele diz: o Senhor pode purificar-me se o Senhor quiser. E o Senhor Jesus fez o que ninguém tinha coragem de fazer naqueles tempos:
tocou o leproso. Deus é Deus que nos surpreende. A generosidade de Deus não tem limites. Se você parar um minutinho, você vai ver quanto da generosidade de Deus você é alvo todo dia. De vez em quando eu pergunto em nossa igreja, a 8ª igreja presbiteriana em Belo Horizonte, quem aqui recebeu presente essa semana? Um ou outro levanta a mão. E eu digo, somos mal agradecidos. Não reconhecemos a bondade e a generosidade de Deus na nossa vida de maneira tão abundante. José surpreendeu seus irmãos. Esse é um tempo ainda de pandemia, de quarentena. A solidariedade deve estar presente no seu coração. O seu coração deve ser um coração generoso. A generosidade, quando ela entra em ação, ela cura seu coração, cura o coração dos outros e surpreende. Nesse aniversário do ímpar, você tem a oportunidade de demonstrar generosidade de forma prática, fazendo uma doação generosa para ajudar essa instituição. Amados, celebramos a bondade de Deus na nossa vida. José reconheceu isso e aqui essa é a grande lição para mim. Abra um espaço para a generosidade dentro da sua vida. Primeiro, pare de ser centrado em si mesmo. Depois que eu resolver meus problemas, se der tempo eu vou pensar no outro. Eu e meus problemas sou parte da sua cura, sabia disso? Segundo, veja a mão de Deus na sua história. Pode procurar, você vai encontrar detalhes. Pergunte seus pais, você vai saber detalhes. Veja como é que Deus levantou na sua providência tanta gente para lhe abençoar. Terceiro, então dê graças a Deus. Celebre a bondade de Deus na sua vida, amém? E hoje mesmo, demonstre generosidade de modo inesperado. A melhor maneira de demonstrarmos a generosidade com alguém é pregando o Evangelho de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou para a nossa salvação. E todo aquele que crê será salvo. Porque o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nessa conclusão, quero fazer 3 orações. Primeiro, você pedir a Deus, Deus, abre meu coração para ser generoso todo dia. Você jamais ganhará de Deus, jamais. Mas quando você é generoso, você expressa esse aspecto do caráter de Deus. Primeira oração é por esse assunto. Segunda oração é para que você aceite a generosidade de Deus, reconcilie-se com Deus, abandone os seus pecados e firme numa igreja na presença do Senhor. Amém? E terceiro pedido é que você faça uma expressão de generosidade prática, fazendo uma doação que os irmãos vão orientá-lo como fazer para ajudar o ímpar. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela vida de José, que nos lembra nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de José, que nos lembra que tu estás com a mão na história. Por isso, Senhor, quebranta o nosso coração, para que esse a egolatria, esse coração soberbo, orgulhoso, seja trocado por um coração quebrantado. Senhor, agora aquele que o Senhor está falando é o coração dele, que ele tem uma reconciliação com o Senhor nessa hora. Mas, Senhor, que o Senhor nos torne expressões da tua generosidade, como José foi para seus irmãos. Não fostes vós, foi Deus. É o Senhor quem põe na nossa vida saúde, família, amigos,
circunstâncias, dinheiro e que também fala ao nosso coração. Abençoe também os que vão doar, ou os que já doaram e vão doar depois para o ímpar, que sejam benditos na sua vida. Assim, Senhor, agradecemos o teu favor. Nós nada merecemos, mas todo dia o Senhor nos surpreende com o teu favor, com a tua compaixão e com a tua misericórdia. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu nome é Ellison, eu sou ex-aluno do IMPA e estou aqui para falar um pouco de como o projeto influenciou na minha vida. Eu conheci o projeto na minha adolescência, né? Tinha por volta de uns 12 anos, né? E teve um impacto muito grande, porque nessa época de adolescência é um período difícil, né? E eu morava na Cidade de Deus, né? Então eu tive boas influências, né? Eu pude conhecer pessoas diferentes lugares, né? Eu viajei para muitos lugares para poder competir através do esporte e orientação, né? Então, eu tive essas oportunidades de poder conhecer pessoas que me incentivaram a não apenas em relação ao esporte, né? De poder competir, né? Mas também em relação aos estudos. Muitas pessoas me influenciavam para eu poder estudar, de poder me empenhar, né? Valores que eu não tive, né, no local onde eu morava. Até mesmo meus pais tinham um pouco conhecimento, poucas condições financeiras também. Então, eles não tiveram oportunidade de me passar algumas coisas, tanto questões de oportunidade, de poder viajar e conhecer outros lugares, e também de valores que até hoje eu carrego comigo, né? Então, muitas das coisas que eu aprendi, tanto no IMPA quanto no projeto especificamente, Projeto Sou Feliz, eu carrego até hoje, né? Muito do que as pessoas me falaram, me incentivaram, me ensinaram também, hoje eu levo comigo e também passo para outras crianças, até outras pessoas mais velhas também que eu tenho contato, né? Então, eu agradeço muito ao projeto e ao IMPA, também por poder ter colocado esse projeto lá, ter deixado o projeto correr, e ter dado essa oportunidade para mim e para outras crianças também. E creio que outras crianças que já desde 2001, se eu não me engano, que vem fazendo parte do projeto, tem sido muito proveitoso para todos nós. Então eu quero agradecer ao IMPA e ao projeto por me dar essa oportunidade. Dizer que o projeto para mim foi um divisor de águas, né? Talvez se eu não tivesse conhecido, certamente eu não sei como seria a minha vida hoje. Mas que fazer parte desse projeto foi muito bom para mim. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Meus irmãos queridos do IMPA, aqui é o João Alexandre. Estou aqui para louvar Jesus junto com vocês por mais um aniversário do IMPA. E rogar a Jesus que cubra vocês de graça e misericórdia para realizar esse trabalho tão bonito, né? Que é crer e observar os mandamentos de Jesus e cumprir isso na prática. Eu vou cantar uma música e espero que vocês sejam abençoadas com essa música. Um abração em todos. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior
que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos privar, seu consolo constante, real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Ao que Cristo manda. Abração em todos vocês, que Deus abençoe cada um. Você continua assistindo os 110 anos em live, a festa de aniversário do nosso querido IMPA, Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, que completa 110 anos de assistência à criança e ao adolescente. Agora vamos passar para o momento dos alôs. Vou pedir mais uma vez que a Cláudia venha aqui. Já achei aqui, Cláudia, obrigado. Vamos passar então para o momento dos alôs. Quero deixar um alô e um grande abraço para a IP Freguesia, Vista Monte Alegre, São Paulo. Olha aí, galera de São Paulo, apoiando a nossa live. Deus abençoe a sua vida. Se quiser aí, conhecer o IMPA, vindo aqui de passagem para o Rio de Janeiro, entre em contato conosco para você poder conhecer nossa instituição. Quero mandar um abraço também para Vila Nova Rio, Coqueiros, Rio da Prata, Penha, Gávea, Nilópolis, olha aí, minha cidade natal, vai também o nosso grande abraço, Nilópolis, Itaperuna, Rio de Janeiro e Alcântara. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo, vocês que representam essas cidades, obrigado, muito obrigado pelo seu apoio. Saiba que o IMPA está muito agradecido por todo o apoio que vocês nos deram durante toda esta live. Você tem também o bazar, deixa eu ver se eu encontro aqui o endereço do bazar. Isso, muito obrigado. Bazar.solidário65. Vai lá no Instagram, o Instagram é do bazar mesmo, não é isso? @bazar.solidário65. Vai lá, faz a sua compra, que ao comprar você também vai estar ajudando o IMPA. Vamos então agora para a nossa próxima atração. Agora que é o Projeto Sola? Josi. Quem vai entrar agora? É a Josi? Professora Josi estará agora trazendo também mais uma atração para você e para mim que estamos aí assistindo esta live maravilhosa. IMPA 110 anos, obrigado por você fazer par com o IMPA. Vamos então ouvir a nossa querida professora Josi.
Olá, crianças, famílias, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi, eu sou professora de Educação Infantil e Pedagoga. E hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história da Bíblia, a história de Jonas e o grande peixe. Eu espero que vocês gostem dessa história. É uma história que fala sobre a importância de sermos obedientes e não desobedecermos a Deus, não desobedecermos aos nossos pais. Vamos ouvir a nossa história? Disse o Senhor a Jonas: vai à cidade de Nínive e prega a meu respeito, para que se arrependam dos seus pecados. Porém, Jonas fugiu da presença do Senhor, comprou uma passagem de navio para uma cidade chamada Tarsis, e durante a viagem, o Senhor mandou uma grande tempestade, pois Jonas desobedeceu ao Senhor. Ele não fez o que o Senhor mandou. Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive e ele fugiu da presença do Senhor. Então, durante essa viagem, começou uma grande tempestade no mar e as ondas ficaram muito fortes, muito fortes. Os marinheiros assustados começaram a clamar cada um aos seus deuses e jogaram objetos, dentro do mar para aliviar o peso, pois eles ficaram perguntando entre si o que está acontecendo, o que pode estar provocando essa grande tempestade. E o Jonas, sabe onde que estava o Jonas em meio a toda essa tempestade? O Jonas estava lá no porão do navio, dormindo tranquilamente. Foi quando os marinheiros o acordaram e falaram: homem, venha, ore também ao seu Deus para ver se ele faz com que essa tempestade se acalme. Nós não sabemos o motivo dessa tempestade, estamos apavorados, orando cada um, pedindo aos seus deuses. Peça ao seu Deus também, para que acalme essa tempestade. E eles ficaram perguntando: nós não sabemos o que está acontecendo, por que será que essa tempestade toda? O que pode ser? E eles falaram para o Jonas: quem é você? De onde você vem? E o Jonas falou: eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus do céu, o Deus que criou tudo, o céu, criou o mar e criou a terra seca. E os homens perguntaram: você sabe como podemos fazer para acalmar essa tempestade? E o Jonas falou: lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, pois a tempestade é por minha causa. E eles: por sua causa? Como assim? Isso, eu sou um homem desobediente e eu desobedeci a ordem do meu Deus. Então, por isso que Deus mandou essa tempestade. Lancem-me ao mar. E os homens ficaram muito tristes, mas ouviram o que o Jonas falou e o lançaram ao mar. E começaram a clamar ao Deus, ao nosso Deus. E eles pediram a Deus para que poupassem a vida do Jonas, que cuidasse deles. Eles ficaram tristes por ter lançado Jonas ao mar. E Deus mandou um grande peixe, e o peixe engoliu Jonas, e o Jonas ficou por 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe. E o Jonas fechou seus olhos e começou a clamar ao Senhor, a orar ao nosso Deus. E ele se arrependeu de ter desobedecido ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Jonas e falou para que o peixe vomitasse Jonas. E o peixe vomitou Jonas na terra. E novamente o Senhor falou com Jonas
para ir à cidade de Nínive pregar sobre o Senhor. E dessa vez Jonas ouviu o que o Senhor falou. Jonas dessa vez obedeceu e foi novamente para Nínive. E ao chegar à cidade de Nínive, Jonas começou a pregar, a falar sobre o nosso Senhor. E Jonas falou para aqueles homens que se arrependessem dos seus pecados, que parassem de fazer as maldades, as coisas que eles estavam fazendo. E Jonas falou das maravilhas do nosso Deus. E aqueles homens creram no Senhor através do Jonas. Eles creram em Deus. Até mesmo o rei, o grande rei daquela cidade. E se arrependeram dos seus maus caminhos e dos seus pecados. E começaram a clamar, a orar a Deus. E fizeram jejum. E o nosso Senhor ouviu. E perdoou os pecados daqueles homens. Então essa é a nossa historinha de hoje, a história que fala sobre obediência. Nós precisamos obedecer a Deus, ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração, falar das maravilhas do Senhor e do seu amor. Vamos obedecer também, crianças, aos seus pais e às suas mães. Um beijo e eu espero que vocês curtam a nossa história. Oi pessoal, eu me chamo Ana Carolina, sou da Assembleia de Deus do Rio Comprido e estou aqui para louvar ao Senhor juntamente com vocês que estão nessa transmissão ao vivo. Quero parabenizar a Ímpar pelos 110 anos de instituição, são mais de 400 crianças que eles abençoam, que eles ajudam. Então eu vou estar adorando ao Senhor e eu tenho certeza que a sua vida será alcançada através desse louvor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar no céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, e as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu voo. Campeão, vencedor,
mostre o teu valor. Eu espero que você tenha gostado desse louvor. Eu tenho certeza que ele falou ao seu coração. Não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você acredita. Aqui embaixo está o QR Code. Você direciona o seu celular e faça a sua doação. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. E eu quero mais uma vez agradecer a IMPA por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Olá, boa tarde. Meu nome é Luciana e estamos aqui na mais um 7 de setembro. Para festejar essa instituição que me recebeu de braços abertos, que sempre foi eu costumo dizer que é a minha segunda casa. Cheguei aqui em 2001, que eu precisava fazer um trabalho da faculdade, um trabalho de campo, onde tivesse atuação com crianças, né? Com crianças em vulnerabilidade social. E eu cheguei em outras instituições, não aceitaram o meu trabalho voluntário, né, que era para dar aula de educação física para essas crianças. E aqui, na época, a diretora Sônia perguntou, né, então, onde está o projeto? Quando vocês quiserem começar. E aí eu comecei em março de 2001 para ficar 2 meses para cumprir esse trabalho de sociologia, né, de educação física, e estou aqui até hoje. O projeto é vinculado à FRJ. Nós já tivemos voluntários de todos os níveis, de outras faculdades, amigos. Também estivemos, quando a gente teve um projeto da faculdade de extensão, onde a gente tinha diversos monitores que atuaram aqui recebendo bolsa pela faculdade. Hoje, infelizmente, a gente está sem nenhum monitor. Hoje a gente conta com o meu trabalho e por conta da parceria, né, do Colégio Cruzeiro, e com a Cláudia, que chegou através da UFRJ e se tornou, na verdade, uma mãe também para o projeto e está aqui comigo agora, dando continuidade nesse trabalho. A orientação, primeiro, nós trabalhamos com atividade física e esportiva. A gente apresenta o esporte para as crianças do IMPA, mas também a gente trabalha com as crianças da creche, com atividades de psicomotricidade, de atividades lúdicas, atividades recreativas, né? E em 2004, na época, a professora Marion, que era uma atleta de elite do esporte orientação, ela veio para o IMPA também e começou a aplicar o esporte orientação. E desde então a gente tem uma equipe de orientação que já viajou o Brasil inteiro. Já tivemos atletas que receberam Bolsa Atleta por conta, né, da orientação, que aprenderam aqui, né, com o projeto. Tivemos uma aluna, a Raquel, que viajou para a Bulgária para representar o Brasil nos Jogos Juvenis, né, também com o apoio do IMPA e de amigos. Enfim, a gente consegue dar uma outra perspectiva de vida para esses jovens. E o Colégio Cruzeiro, em 2008, ele me contratou para poder continuar esse trabalho, e a gente tem essa parceria que só aumentou, e a gente também tem muita gratidão por essa parceria, né, do IMPA, né, com o Cruzeiro, que pode nos ajudar. E aí já tem 2 anos que a gente promoveu o Curto Dia Feliz, onde os pais do Colégio Cruzeiro, médicos, dentistas e também nossos amigos, né, amigos em comum, a gente conseguiu fazer aqui um evento que atendesse os pais do IMPA. Então a gente teve atendimento dentário, atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento de advogado, aposentadoria, um monte de atendimentos que facilitaram e melhoraram com certeza a vida dos pais, né, do IMPA. O Dia Feliz começou logo em 2001 também, no primeiro ano, por conta de alunos que queriam que eu ajudasse eles a entrarem no parque, né, que eu pudesse dar um dinheiro para eles entrarem no parque na Cidade de Deus. Eu falei, não posso. Eu falei assim, mas eu posso trazer um parque até vocês. E aí, em dezembro de 2001, eu comecei o Dia Feliz, onde a gente propicia esse dia realmente especial para as crianças. Começou uma coisa mais simples e hoje já está
numa proporção gigantesca. O Papai Noel chega de helicóptero, a gente tem mais de 300 adolescentes voluntários, cada um com uma criança, cada criança recebe um presente. A gente tem todos os tipos de lanche, e todos, né, familiares, amigos, arregaçam as mangas, não tem idade, da criança de 4 anos, 2 anos, vem ser voluntário até o idoso, que realmente acredita que aquele dia faz diferença na vida de outras crianças. E hoje o projeto, como eu falei, eu continuo dando gás, dando assessoria, coordenando, correndo atrás, né, de apoios e da infraestrutura, enfim, das questão de competições, de treinos, mas com uma grande parceira que eu falei, que é a nossa segunda mãe do projeto, que é a Cláudia. E também, além de toda a questão, né, de atuação, de ver a melhora das crianças, né, a gente acredita que o projeto ele tem a tríade, né, ensino, pesquisa e extensão. Pesquisa porque a gente continua pesquisando com os alunos, né, com a parceria com a UFRJ, e a gente faz publicações em congressos. E agora eu também estou fazendo mestrado, onde meu objeto de pesquisa é realmente o que aconteceu, né, com essas crianças. Se realmente a gente conseguiu, como professores, sermos tutores de resiliência, se a gente conseguiu desenvolver a resiliência nessas crianças e se realmente a atividade física e o esporte, através do projeto, fizeram essa diferença na vida, né, desses alunos.